Às vezes, a curiosidade pode nos colocar em risco. Um homem estranho que vira lobisomem na lua cheia. Ele sempre se esconde na condição humana, mas quando a noite cai, ele aparece e se transforma na fera. E naquela noite, quem decidiu descobrir quem era o lobisomem tiveram as suas vidas ceifadas. Boa noite, eu me chamo Matheus e sou do interior de Minas. E sempre me interessei sobre assuntos do sobrenatural, como lobisomens, mapinguari, saci, demônios e tudo relacionado com o oculto. Isso se deve muito à minha família, que sempre foi envolvida com essas coisas, diretamente e indiretamente. E não são poucas as histórias contadas pelos meus familiares, principalmente nas festas juninas, que são contadas quando todos nos reunimos no sítio da família. Uma noite em especial, todos da família estavam reunidos no sítio, e o nosso sítio ficava muito afastado de qualquer outro lugar. Então meu avô contava sobre uma criatura que aterrorizou a todos no ano de 1970. Ele contava com a riqueza de detalhes tão grande que parecia que estava acontecendo tudo ali naquele momento. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que ele contou. Ele sentou e começou a falar. Isso aconteceu no ano de 1971. A cidade tinha problemas quando alguém morria, pois não tinha um cemitério, e sempre o falecido tinha que ser levado até o município vizinho. Então as autoridades da época resolveram construir um aqui e acabar de vez com esse transtorno. E eu fui um dos trabalhadores que ajudou a construir. Na época, era ao todo 15 homens trabalhando para que se acabasse o mais rápido possível. Só que o lugar tinha muito mato e árvores grandes que tiveram que ser derrubadas, e as raízes eram fundas, e tivemos que cavar bastante para retirar o máximo que desse. O mato tomava conta de todo o lugar, e só para limpar tudo e começar a construir demorou bastante. E como o lugar fazia parte de uma mata fechada e cheia de animais, todos acharam melhor construirmos muros altos ao redor dele, pois a ideia inicial era construir apenas um na frente bem alto e dos lados um muro mais baixo. Então construímos um muro inteiro e começamos a trabalhar no terreno onde ficavam as covas. Tinha sempre muito material que nós tínhamos que levar e trazer todos os dias, pois à noite ninguém ficava no lugar, pois se ouvia gritos vindo da mata, pedidos de ajuda, vozes imitando vozes de conhecidos, vultos e até um forte vento no meio da mata que fazia os pássaros a voarem para longe. E mesmo com todo o material que ficava ali, ninguém tinha coragem de ser o vigia noturno. Então, para nós não perdermos tanto tempo levando e trazendo todo o material dia após dia, o mestre de obras acabou contratando 2 vigias noturnos. E eles relatavam muitas coisas sobrenaturais, e logo cedo dava para ver que estavam apavorados. Um dos vigias que foi contratado para passar as noites lá era o meu irmão mais velho, que estava sem emprego e acabou aceitando. O lugar onde estava sendo construído o cemitério não tinha casas perto, e a mais próxima ficava mais ou menos meia hora de caminhada. Então, em sua primeira noite, o chefe disse que se ele visse alguma coisa por lá, que tomasse cuidado e não tentar fazer algo, pois se ele precisasse de ajuda, estaria longe. E assim ele foi passar a primeira noite, e graças a Deus foi tudo tranquilo. As assombrações na mata ainda acontecia, mas o meu irmão fingia não ver nada.
Os dias passaram e estava quase tudo pronto, só faltava terminar uma pequena capela. E todos os dias tinham pessoas lá comprando pedaços de terreno para ter um lugar para algum familiar na hora da morte. E trabalhávamos feito loucos para entregar logo tudo. Entretanto, ainda assim, algumas pessoas eram enterradas durante o dia. Uma noite, eu estava em casa e acordei com batidas na porta e alguém chamando o meu nome. E na mesma hora eu corri para abrir, pois eu reconheci a voz do meu irmão. Ele entrou, estava muito nervoso. Ele correu tanto que mal conseguia falar direito. Eu pedi para ele se acalmar e perguntei o que tinha feito ele vir até a minha casa e deixado o cemitério lá sem ninguém. Ele ficou recuperando o fôlego por alguns minutos e só então começou a falar. Irmão, eu estava sentado perto de uns tijolos na estrada e olhava o terreno e dava para ver bem, porque como é noite de lua cheia, estava bem claro. E foi quando eu vi uma coisa colocar a cabeça por cima do muro. Mas na frente e logo lá pelo meio do terreno me abaixei e fiquei escondido esperando para ver quem poderia ser. Só que quando aquilo pulou o muro, eu vi que não poderia ser um homem, pois era muito grande, fez um barulho alto e quando caiu no chão, aquilo era pesado, pulou e começou a andar estranho como se não soubesse andar ou tivesse alguma deficiência. Até então, eu só o vi de costas. Ele se abaixou e ficou lá por alguns minutos. Eu tentava ver o que poderia ser, só que ele ficou lá parado por bastante tempo. E só quando ele se levantou e ficou de lado, foi que eu tive a certeza que não era humano. Deu pra ver que aquilo que estava ali tinha um focinho longo e estava andando como alguém que tivesse com problemas nas pernas. Eu fiquei com tanto medo que eu fui devagar até ficar atrás de umas tábuas, pois eu não queria que aquilo me visse. Então alguns cachorros começaram a latir na frente do cemitério e aquilo correu até o fundo, como se não tivesse gostado dos cachorros ali. E foi só então que eu corri, peguei a minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude até chegar aqui. A única coisa que eu tinha em mente, olhando aquilo, era que sem dúvidas era um lobisomem. Eu escutei cada palavra do meu irmão e disse que acreditei em cada uma, pois não foi à toa que ele tinha sido escolhido para o trabalho junto com outro rapaz. Mas nesse dia em especial, o outro rapaz não foi trabalhar e o meu irmão ficou sozinho. Ele sempre foi muito corajoso, daqueles que não corre de qualquer coisa. Então, se ele disse ter visto um lobisomem, ele realmente viu um. Esperamos amanhecer e fomos até o local onde ele disse que o monstro estava, e realmente tinha marcas na parede e ao redor. Demos a volta e fomos para o lado de fora onde o animal tinha subido, e lá estava cheio de marca, como se alguém estivesse arrastado alguma coisa. O meu irmão esperou os responsáveis para comunicar que não iria mais trabalhar ali à noite, pois nada que ele já tinha vivido tinha preparado ele para vivenciar uma noite como aquela. Só que nós não sabíamos que aquela noite tinha sido apenas a primeira noite da aparição da fera. E depois que o meu irmão viu o tal lobisomem no terreno do cemitério, ele não quis mais conversar sobre aquele lugar. E mesmo quando eu chegava falando da obra, ele pedia para mudar de assunto, ou até sair de perto para não ter que escutar. O outro vigia, quando soube da notícia, ele também pediu demissão. O coveiro disse que pela manhã havia sido enterrado um garotinho ali no cemitério, e com certeza esse bicho estava ali procurando o menino. E passado alguns dias, os responsáveis pediram para um senhor para passar a noite cuidando dos materiais de construção. Era um homem já de idade que morava 2 ruas depois da minha. Ele já era aposentado e pegou o serviço de vigia por algumas noites. Pois bem, o tal homem foi fazer a vigília sozinho, pois assim ele receberia mais dinheiro. E sempre pela manhã,
Quando nós chegávamos e já perguntávamos logo se ele já tinha visto alguma coisa, pois a história do meu irmão tinha ficado conhecida no lugar e sempre o senhor respondia a mesma coisa. Não vi nada aqui, só barulhos vindo da mata, mas eu não tenho medo. Eu falava pro meu irmão que esse senhor ficava lá todas as noites e nunca tinha visto coisa alguma, e que as pessoas estavam comentando que ele tinha mentido por ter medo de ficar no cemitério à noite. E ele respondia: espero que ele nunca veja o que eu vi, porque ele não vai ter pernas para correr se ele ver. E assim foram se passando os dias. E na obra, nós estávamos escavando umas covas e tínhamos cavado muitas. E tinha buracos por toda parte. E quando o vigia chegou, falamos para ele ter cuidado, pois durante a ronda ele poderia cair em um desses buracos. Voltei para casa e dormi cedo aquela noite, pois cavar aquelas covas tinha me deixado exausto por demais. E cedo eu teria que estar lá novamente. E quando estávamos no caminho, eu e os outros trabalhadores, estranhamos que o vigia não estava sentado no portão da frente. E até brincamos dizendo que ele tinha caído dentro de um dos buracos e não conseguia mais sair. Nós entramos gritando pelo vigia e nenhuma resposta. Eu disse que ele deveria ter ido embora assim que amanheceu. Só que escutei uma risada mais lá pro meio, e um dos homens nos chamou dizendo que ele estava dentro do buraco. Todo mundo correu e caiu na risada, porque o velho estava sem roupas. Então 2 homens ajudaram ele a sair, e ele só calado e não falava nada, só ficava olhando para todos os lados, e nós sem entender o que ele estava fazendo dentro de uma cova sem roupas. Ele foi até a capela, pegou as suas roupas e vestiu. Então eu falei: tá olhando o quê? Perdeu o juízo na queda? Então ele me olhou e disse: o seu irmão estava certo. Tinha um bicho aqui. Todo mundo duvidou, só que ele estava certo. Todos se olharam e pararam de rir na mesma hora e ele continuou: eu tirei a roupa e fui tomar um banho de mangueira porque estava muito calor. E foi ali perto da capela que eu escutei um barulho, como se alguém tivesse pulado para dentro do terreno. Então levantei e fui olhar. Só que quando eu vi o que era, eu percebi que tinha um animal grande cavando onde uma criança havia sido enterrada ontem. E quando vi o tamanho do bicho, eu fiquei congelado. Ele estava ali cavando a cova do menino, e o máximo que eu conseguia fazer foi abaixar para ele não me ver, mas ele me percebeu, se levantou e ficou farejando o ar. Então ele começou a andar no meu rumo. Eu me escondi dentro do buraco e fiquei rezando para ele não vir até mim. Eu só escutava o barulho das pisadas dele e um rosnado alto, como os cachorros fazem quando estão bravos. E quando ele foi chegando perto, os cachorros que vêm aqui durante a madrugada, que eu os alimento, eles começaram a latir para a criatura, que deu um rosnado assustador, saiu correndo e pulou o muro em um único pulo. Eu nunca mais piso aqui à noite. Ficamos olhando o vigia arrumar as suas coisas e ir embora apavorado com o que tinha visto na madrugada anterior. Todo mundo ficou comentando o que ele tinha visto pelo resto do dia. E 3 serventes que queriam ficar à noite para ver se via o tal bicho e se realmente fosse feio, como falavam, iam meter chumbo nele. Então, outros 2 se ofereceram para passar a noite lá e resolver de vez esse mistério. Foi um alvoroço na obra, os homens combinando de ficar até umas 9 horas da noite para ver se via o bicho aparecer. E eu também fiquei, pois como tinha muita gente, eu achei que não seria perigoso, caso o tal bicho aparecesse. Acabou o dia e ninguém arredou o pé de lá. Ficamos sentados em silêncio e vimos tudo virar uma escuridão, que só era quebrada pela luz da lua
e ficamos lá até umas 9, 10 horas da noite e nada. Até que resolvemos ir embora e ficaram só os 3 homens que disseram que ficariam ali até mais tarde. Um deles tinha ido em casa e pegado uma carabina velha e facões, e se o bicho aparecesse pela noite, seria o fim dele. E antes de irmos, os homens contaram que ficariam em uma árvore que tem bem no meio do cemitério. É uma mangueira alta que faz uma grande sombra onde ficamos descansando depois do almoço. Eles disseram que dali daria para ver todo o terreno e não seriam pegos de surpresa. Os homens então foram até a mangueira e nós fomos para casa. E alguns até diziam para comunicar à polícia sobre o que estava acontecendo ali. Só que ninguém teve coragem de falar que poderia ter um lobisomem rondando o cemitério. Enfim, se fosse uma pessoa que estivesse invadindo o terreno, ela levaria um baita susto naquela noite. Eu fui para casa e quase não dormi esperando o dia amanhecer para ver o que os homens falariam. Acordei até mais cedo e corri para lá, pensando quem seria o primeiro a chegar. Só que no caminho eu encontrei várias outras pessoas que só queriam notícias. Chegamos lá e a polícia já estava no local. Haviam 2 homens dilacerados e o outro estava desaparecido, e havia cápsulas de tiro e uma trilha de sangue que percorria o cemitério e passava por cima do muro. Aqueles 3 trabalhadores que ficaram de tocaia, 2 estavam irreconhecíveis e o outro havia desaparecido. E ninguém fazia ideia do que realmente aconteceu, e o caso ficou arquivado como uma onça que invadiu o local e matou os 3 trabalhadores. E quando o cemitério ficou pronto, colocaram lá 2 novos vigias, porém fixos. Eram pessoas que vieram de fora e desconheciam a história da criatura que deu baixa na carteira de 3 dos trabalhadores. E no fim, todos tinham certeza que se tratava de alguém lá da obra que virava esse demônio. Porém, nunca descobrimos quem poderia ser, porque todos eram conhecidos. Mas tem quem acredita que era o velho que ficou como vigia por um tempo. Ele se transformou no cemitério e acidentalmente ele caiu em uma cova aberta transformado em lobisomem. E por isso o encontramos naquele dia sem roupas. E esse velho, ninguém nunca mais o viu depois desse dia. Bem, essa é a história do meu avô. E eu tenho total certeza que é uma história verídica. Boa noite.